Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, e para o nosso preparo, nós vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Tu está vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, fechemos nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a Deus. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez em seu nome, agradecendo a oportunidade de aqui estar, que possamos assimilar o estudo dessa noite, que possamos acompanhar e trazer ao nosso coração tudo aquilo que a nossa irmã expositora da noite nos trará, que possamos assimilar e levar os nossos corações para dentro do nosso lar. Pedimos também que tu possas envolver a nossa irmã no estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós passaremos agora para a divulgação da nossa obra espírita. Convidamos o nosso irmão Alexandre Machado. Irmãos, paz e alegria em nossos corações, aproveitando aí que nós entramos no mês de maio, mês dedicado, em homenagem à família e também, mais particularmente, às mães, nós trazemos como sugestão de obra espírita, de leitura, esse livro Mãe, psicografia de Francisco Xavier, nosso querido Chico Xavier, e que é uma antologia mediúnica, ou seja, é uma coletânea de textos mediúnicos do nosso querido Chico Xavier. Essa obra foi organizada por Wallace Leal Rodrigues, que é um autor bastante conhecido pelo livro E para o Resto da Vida, que é um livro bastante utilizado na evangelização espírita enquanto juvenil. Os evangelizadores, com certeza, conhecem. Então, o Wallace Leal Rodrigues, ele organizou essa obra, pegando textos mediúnicos de Chico Xavier, de diferentes obras mediúnicas dele, ditados por diversos espíritos, textos que giram em torno dessa questão da maternidade, da família também, tem uns de caráter mais geral, e é uma obra que ela homenageia Ana Jarvis, que foi a criadora do Dia das Mães, e que depois ficou muito entristecida, anos mais tarde, de ter conseguido criar o Dia das Mães, ter sido estabelecido em vários países do mundo, pelo desvirtuamento do objetivo, por ter tomado todo um rumo comercial, como a gente vê, infelizmente, hoje em dia. Então, até para a gente refletir, o objetivo dela, em nenhum momento, era esse. E, de certa forma, o Wallace Leal Rodrigues, com essa obra que ele organizou, ele tenta resgatar esse sentido, essa essência da questão do Dia das Mães, da mãe, enfim, dessa homenagem às mães. E a obra ela está dividida em 10 partes. A parte 1, em louvor à mãe. Parte 2, a mãe em prece. Parte 3, confidências maternas. Parte 4, confidências filiais. Parte 5, devoção. Parte 6, correio maternal. Parte 7, vivamento moral. Parte 8, consciência e consequência. Parte 9, questões familiares. E parte 10, elementos éticos e normativos. E em cada uma dessas partes nós temos diversas mensagens, diversos textos, tanto em prosa quanto em verso, tratando sobre essas questões. E nós trouxemos para ilustrar, só para dar um gostinho para nós, extraímos da parte 7, vivamento moral, uma mensagem, um texto de Casimiro Cunha, em verso, sob a forma de poema, e nós queremos dedicar esse texto, essa mensagem, esse poema, a todas as mães encarnadas e desencarnadas,
em especial a uma mãe muito querida de todos nós, que é a nossa querida irmã Sueli, que recentemente retornou ao plano espiritual, vida espiritual. Então a gente queria dedicar em especial a ela, mas a todas as mães encarnadas e desencarnadas. Carta às mães. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muitas vezes a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. Então, esta e outras pérolas do livro Mãe de Chico Xavier. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Alexandre e agora passaremos para a parte mais importante da noite, que é o estudo em si. Hoje teremos a nossa irmã Leila Jussara, que estará fazendo o estudo em substituição à nossa irmã Fernanda Alparoni, que por motivo de doença não pôde comparecer. A nossa irmã Leila é trabalhadora da nossa casa. Nós estamos iniciando o mês espírita em homenagem à família. A nossa irmã Leila trará para nós o tema Desafios da Vida em Família. Vibremos com a nossa irmã. Paz e alegria em nossos corações, alegria de Jesus, boa noite para nós. É que a gente consiga absorver todas essas boas vibrações que a espiritualidade preparou para nós nessa casa bendita, que a gente consiga também sintonizar com os nossos amigos espirituais, protetores, não só da casa, mas nossos protetores também. O tema é sobre família e é muito complicado a gente falar de família porque nós sabemos que cada um tem a sua, cada um tem o seu modelo, cada um tem as suas regras. E para iniciar, eu peguei um trecho de uma fala de Kardec, em que ele vai citar as nossas necessidades. Então vamos começar assim. Está na questão 938A. Kardec nos diz que a natureza... ele faz a pergunta e os espíritos nos dizem. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Por que ele está falando isso? Ele está questionando a espiritualidade acerca daquelas pessoas que, de tanto fazer o bem, recebem de volta a ingratidão. E com isso elas vão ficando com o coração endurecido, ressequido, e não querem mais espalhar o bem porque tem receio de serem traídas, de agirem com deslealdade.
Aí na 937, a espiritualidade vem comentando sobre isso, e na 938, Kardec insiste na pergunta. E a espiritualidade devolve dessa forma, que a natureza deu a nós, homens, a necessidade de amar e ser amado. Então, por mais que eu tenha um contato com uma pessoa que foi ingrata, que agiu de deslealdade para comigo, eu tenho a necessidade de amar e tenho a necessidade de sentir esse amor de volta. Então é nessa perspectiva que eu vou tentar trazer para nós aqui, espero conseguir, falar sobre a família. Porque normalmente a gente fala da responsabilidade da família, da responsabilidade dos responsáveis, dos pais, dos genitores, né? Tem também isso, mas a gente vai tentar trazer sobre a questão do amor, do acolhimento em família, devido às grandes dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso núcleo familiar. Então, continuando a resposta dessa pergunta, diz também que um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. E a gente sabe, né, que a nossa família nem sempre é aquela família de comercial de margarina, que todos se reúnem para fazer a refeição, todos se entendem, todos falam no mesmo tom. Existem aqueles que simpatizam, que conseguem manter um diálogo cordial, mas existem aquelas famílias que a gente chama de provacionais, que a gente sabe que naquele núcleo familiar vêm habitar espíritos que precisam se reajustar e aprender a amar. Então a gente volta aqui nessa pequena frase: necessidade de amar e ser amado. É esse o enfoque que a gente vai dar. E seguindo um pouquinho mais adiante, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o Espírito Santo Agostinho ele tem um texto imenso para nós lá no item 9. Eu peguei 2 textinhos para a gente poder dar a introdução nessa nossa conversa aqui, nesse nosso diálogo. E Santo Agostinho diz assim para nós: compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha. E ele vai falar a senha para nós. O que ele está falando aqui? Ele vai falar de toda a trajetória de um espírito, né? Ele começa falando no texto que esse espírito desencarnou, ficou um tempo na erraticidade, aprendeu, e depois desse tempo ele pede para habitar um corpo, né? E não é um corpo qualquer, e não é em uma família qualquer. Ele não cai de paraquedas numa família. Então há toda uma preparação para esse espírito chegar em uma família. Mais adiante, Santo Agostinho vai dizer para a gente esquecer, né, as mazelas, e não importa saber quem foi que errou, quando a gente tem uma relação de antipatia. Eu não estou falando daquela relação de espíritos que são simpáticos, que só no olhar se compreende. Como a gente está falando de desafios, a gente está falando de dificuldades na família. Então, Santo Agostinho vai dizer para nós que não importa saber quem foi que errou. Foi a mãe, foi o pai, foi o filho, não importa. Esses espíritos estão ali juntos para se ajustarem e para aprenderem a amar. Voltando aqui à pergunta do Livro dos Espíritos, a gente tem necessidade de amar e ser amado. E é nesse contexto que Santo Agostinho diz, né, que esses espíritos compreendem que para chegarem, né, a Deus, uma só é a senha. E ele diz que a senha é a caridade. E muitos de nós ainda temos muitas dificuldades de entender a caridade e de praticar a caridade. A gente fica muito preso à caridade material, aquela de dar, né, objetos, dar dinheiro, e se esquece muito da caridade moral, que é aquela do olho no olho, do abraço, da fala amigável, da paciência, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o Espírito diz que a paciência é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, ou seja, se a gente está com uma dificuldade
e a gente precisa ter paciência, porque a gente é capaz sim de exercitar a paciência, principalmente em família. E o Espírito Santo Agostinho continua aqui, ó. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. E o que a gente tem visto nas famílias, né? Pessoas que não estão predispostas a se perdoarem, a relevar as palavras malditas, né? Aquelas palavras que saem sem reflexão, as atitudes não amorosas, não caridosas. A gente fica remoendo, né, aquelas frases, aquelas atitudes. Não bastasse isso, a gente está percebendo que está muito difícil nos dias de hoje. Não é que antes foi fácil, né? Com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, né, do progresso, está muito difícil a gente ter um consenso em família. Existem as discórdias e não há tempo para se dialogar sobre essas discórdias. E esse também é um dos desafios que nós temos enfrentado. O texto continua e Santo Agostinho diz para nós, espíritas: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, estamos falando aqui daquele corpo que foi gerado, né, na gestação, que aguardou, seja a gravidez planejada ou não, mas nós sabemos, temos inúmeros casos de processo de adoção em que os pais, né, até de famílias homoafetivas, bateu o olho e diz: é esse que eu quero. Parece até que uma mercadoria, mas não é não. É porque a atração daquelas almas ali, a lembrança do compromisso assumido na espiritualidade grita. Então você escolhe aquela alma, aquele espírito e faz todo aquele processo, né, que a gente sabe que a justiça promove, visita, vai, volta, fica um tempinho, retorna para a instituição até que se efetiva a adoção. Eu conheço vários, né? Temos inúmeros casos de adoção em que você não diz que é aquele filho, aquela filha, aquela parentela de adoção. Tamanha a simbiose de gostos, de comportamento que aquelas almas, aqueles espíritos mostram para nós. Então ele diz para que a gente tenha a compreensão de que quando essa alma, esse espírito vem do plano espiritual para habitar a nossa família, ele vem com um propósito. Ele diz assim, ó: vem do espaço para progredir. Então não é só para amar e ser amado. Esse é um ponto importantíssimo, mas nós precisamos progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor, olha o amor de novo, em aproximar de Deus essa alma. Então não é mais somente o amor entre nós, é o amor entre nós e o amor a Deus. Então, acima de todos nós, tem um Pai maior, um Criador, que nos governa, que nos ama e que nos quer bem. E a gente esquece desse detalhe. Eu estava falando da questão do progresso, né? Nós estamos trilhando um caminho de muito materialismo, de muito consumismo. E esse consumismo tem dificultado essa harmonia, esse elo, né? Essa afetividade em família, dificultando assim a promoção desse amor. E muitas das vezes o materialismo tem levado a situações até de novas dívidas. Estamos percebendo pessoas que tramam assassinatos por causa de herança, né? Envenenamentos, não só por causa de herança, por ciúme,
Se ele não convive comigo, não vai conviver com ela, não vai conviver com eles, ele é meu. É o nosso apego, né? Não é só o apego ao dinheiro, é o apego à pessoa. E quando a gente vem vendo no Evangelho, para a gente ter esse desprendimento de todas as formas, não é só dos bens materiais, o desprendimento é de pessoas também. E quando a gente consegue encontrar esse caminho do amor, a gente ama, ou então a gente se propõe a amar incondicionalmente. O que quer dizer incondicionalmente? Eu não imponho condições. Não é porque eu quero daquele jeito que tem que ser daquela forma. Eu posso até desejar algo para o meu filho, para o meu cônjuge, né, para minha mãe, para o meu pai, mas se aquele ser, aquele espírito está desejoso de uma outra situação, eu vou ter que respeitar de modo que ela não caia em falência. Mas a gente vai ver mais adiante que, em se tratando de filhos, ainda assim, a gente não pode proteger muito. Porque mãe, pai, responsável, né, avó de uma forma geral, a gente fica ali sempre orientando. Não vai por aí, não vai por aquilo ali. E eles acham que nós somos retrógrados. Isso é no teu tempo. Então, existem situações que a gente vai precisar deixar o nosso pupilo, a nossa criança, o nosso jovem, trilhar o caminho dele para ele tomar um escorregão e perceber que aquele caminho não era o mais adequado. Mas aí não vem aquele eu te disse, não é dessa forma, isso também não é forma de amor, mas aí cabe um diálogo. É isso que está faltando. Então chega lá, esse teu caminho aí foi adequado? Então, para a gente conseguir dialogar com os nossos filhos, com os nossos tutelados, a gente tem que deixar um campo aberto para o diálogo. Se a gente não perdoa, se nós não damos margem para o diálogo, para ouvir o que a pessoa tem a dizer, como que essa pessoa vai conversar conosco? Se a gente nunca tem tempo. Eu quero falar uma coisa aqui. Peraí, só um minutinho que eu estou ocupada. Na 10ª negativa, esse familiar não vai querer mais conversar conosco, porque a gente está sempre ocupado. A gente nunca tem tempo para dedicar aquele diálogo, aquela conversa. Seguindo aqui mais adiante, eu peguei alguns estudos, né? A gente nunca faz um estudo propriamente. A gente vê outros palestrantes, outros estudiosos, outros autores, e aquilo que mais chama atenção, a gente foca. E eu peguei algumas frases muito interessantes. Essa frase é de uma autora chamada Ana Teresa Camasmir. Ela tem algumas obras muito impactantes, porque ela é psicóloga, então ela sabe como lidar com a alma, e ela tem uma linguagem fácil, de bom entendimento, que você consegue captar o que ela está querendo dizer. Não fica duplo sentido, né? E ela falou uma frase assim, as transformações que acontecem conosco se refletem na família. A doutrina espírita já diz isso, né? Mas ela estava focando nessa nova perspectiva da mudança familiar. Vamos trazer um exemplo. A gente tem, vamos pegar como parâmetro, uma família de pai e mãe, tá? Uma família tradicional, pai, mãe, 2 filhos. Um filho de 22, um filho de 28. Provavelmente esse filho de 28 já está no mercado de trabalho, se tudo correr bem, né? A gente sabe que o nosso país está com uma dificuldade aí de geração de emprego complicada. Mas vamos supor, já está no mercado de trabalho, de 22 está começando, mas está ali na faculdade. Então, esses filhos já têm uma vida fora do lar. A mãe também trabalha, o pai também trabalha. Então, vai ficar difícil, pela agenda de todos eles, um momento para que eles possam se encontrar e fazer uma refeição juntos, conversar, dialogar, e para essa mãe e esse pai perceber qual é a rotina desses filhos, né? A não ser que eles tenham boa vontade, se busquem e se proponham a estabelecer um dia e um horário em que eles possam estar juntos. Pai, sábado não dá, porque eu me estendo no trabalho até tarde, não vai dar, mas será que domingo à tarde dá?
É tudo uma negociação. E se esses dois jovens tiverem também suas namoradas, fica mais complicado ainda, porque eles querem dar atenção às namoradas, né? Normal, nós também já fomos jovens, né? Precisamos desse estreitamento de laço. Se essa agenda também não couber, ou se essas namoradas aceitarem encontrar essa família, fica mais fácil. Mas se não, os filhos estão todos na rua e só fica o pai e a mãe. Quando que eles vão se encontrar para conversar? Então, é por isso que ela diz aqui, ó, as transformações que acontecem com a gente, né, com esse espírito, refletem na família. As famílias vão se transformando, vão mudando de configuração para corresponder às necessidades espirituais de cada espírito que reencarna e que necessita dessa aglutinação. Ele precisa desse contato, porque sou eu que vou determinar alguns valores morais para esse espírito. E que quando ele tomar ciência de si, né, com toda a bagagem que ele tem, com toda a orientação que eu dei, ele vai fazer as escolhas dele. E nós vamos desejar muito que sejam escolhas acertadas. Nem sempre ocorre assim. Quando acontece, a gente fica feliz, família saudável e harmônica. Mas podem acontecer algumas dificuldades no meio do caminho. E se esse espírito encontrar nos pais, na família, né, que às vezes não é só pai e mãe que residem, avó, tios, né, cunhado, encontrar um coração acolhedor nessa família, essa dificuldade do jovem fica menos difícil de ser sanada, porque ele tem com quem dialogar, tem com quem se abrir para encontrar um acolhimento. E ela fala, essa autora, ela diz assim, eu botei aqui em letras garrafais, para eu poder refletir, que o maior desafio da família é acompanhar essas transformações. A gente não está acompanhando. Vou citar um exemplo. Eu tinha muita resistência a computador. Veio a pandemia em 2020. Né? Por mais que a gente fazia ali um slide ou outro, chegou o momento que a gente foi obrigado a usar as mídias digitais para poder fazer as nossas reuniões online, senão a gente não se vê. Porque a gente precisava, né, manter o distanciamento. Eu, particularmente, tive mais assiduidade mexendo com a máquina. Mas a gente viu que muitos responsáveis ainda encontram resistências em lidar com o celular, em lidar com o computador, com o notebook, essas tecnologias. E se tiver um filho adolescente e o filho estiver usando a máquina e estiver num quarto trancado, alguns pais acham que isso é segurança para eles. Meu filho está em casa, porque ele não está na rua. Esses pais ingênuos, eu chamo de ingênuos, alguns têm essa concepção, mas outros não têm. Ingênuos não sabem o que essas crianças, adolescentes e jovens estão fazendo diante daquela máquina. E a gente está vendo aí o resultado, né? Nesses aplicativos, esses desafios da internet, não só esses desafios, mas também vícios em jogos, comprometendo até a renda da família. E a gente achava que nossos filhos estavam seguros em casa. Então, essa segurança é muito relativa. E a gente não pode falar assim, no meu tempo, não tem como falar no meu tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. E a gente tem que se adaptar a essas transformações. Para isso a gente tem que ter vontade, aquela vontade que Leon Denis falava lá, né, no livro, agora esqueci, o problema do ser, do destino e da dor. E ele trata dessa questão da vontade. E no livro dos Espíritos também, os amigos espirituais falam também da nossa vontade, que a gente precisa somente de uma vontade, eles usam o termo ínfima, ou seja, bem pequenininha. Só que dá trabalho orientar jovens que estão vindo com muita rebeldia e com muita intelectualidade. São jovens que estão vindo muito inteligentes, que pegam as coisas assim, ó, no laço. E nós, né, alguns de nós, não sei vocês, né, alguns de nós que não acompanhamos essa era digital, tecnológica, que estamos acompanhando agora, a gente consegue
temos capacidade, desenvolvemos a inteligência, mas o nosso raciocínio é mais lento para conseguir acompanhar. Então, às vezes, a gente não tem a malícia e a gente não deduz que o nosso filho amado e querido está transgredindo uma lei de Deus diante de uma máquina. E dali pode acontecer de a gente se deparar com o filho sendo algemado na porta da nossa casa. Como lidar com isso? Como lidar com essa dor? Meu filho tão querido, e eu ter que ver aquela cena horrível. E saber que ele é responsável pela promoção da morte de outra pessoa por conta desses desafios. Ou que ele pode dar cabo da própria vida, como a gente tem visto. Como superar essas dificuldades e como lidar com essa culpa? Quando você diz, ele estava aqui ao lado e eu não fiz nada. Será que tinha condições de fazer alguma coisa? Será que a gente consegue perceber? Será que está tão evidente para nós os alertas e a gente não consegue perceber? Então aí está nas mídias, está nas escolas. As escolas estão tentando promover debates com relação a isso. E isso faz parte da transformação. Quando a Ana Teresa Carmasmi, ela fala aqui, que a gente tem que acompanhar essas transformações, estamos falando das mídias digitais também. Estamos falando das vontades que nós fazemos para as nossas crianças. Eu acho que muitos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ver em shopping pais reféns de crianças de 2, 3 anos. A gente olha assim, eu não acredito que aquele pai não está conseguindo dominar esse espírito que habita agora no corpo infantil. Mas não cabe a gente julgar. A gente tem que procurar orar por esses pais, porque nós também fazemos parte dessa família. A proposta que eu trago aqui não é da família do João, da família da Joana, da família do Beto, é da nossa família universal. Nós, enquanto sociedade, precisamos nos ajudar uns aos outros, sem criticar e sem julgar. E a doutrina espírita, ela contribui muito para isso. Muito mesmo. Por isso que a gente sempre pede. Temos grupos de estudos na casa, temos grupos de estudo da família, temos a evangelização infantil, a evangelização juvenil, porque essas crianças, esses responsáveis, esses jovens, vão ter contatos com esses textos atuais à luz da doutrina espírita. A gente vai tentar pegar as obras doutrinárias para a gente refletir em cima dessas questões atuais que a gente está vivenciando. Por quê? Nós sabemos que estamos nesse processo de regeneração do nosso planeta, que não é o planeta que vai regenerar, somos nós. E para isso acontecer, nós precisamos realizar essa mudança. Eu, vocês, todos nós. Quem está aqui na frente falando, não está fora desse contexto. Estamos todos juntos. E nós precisamos uns dos outros. Há uma outra questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar agora qual é, mas que os Espíritos dizem que a gente não pode se isolar. A gente precisa viver, conviver, porque é nesse convívio que a gente vai aprendendo um com o outro, que a gente vai progredindo. E eu peguei aqui um outro aspecto em que a autora, ela cita, se eu não me engano, ela tem um livro chamado Caminha que a Vida Te Encontra. E nesse livro, ela fala um pouquinho, né, da caminhada que ela fez na Europa, e depois ela vem falando um pouco do luto que ela vivenciou e vivencia ainda, né, apesar de algum tempo, do filho dela que desencarnou, e ela vem explicando tudo que ela sentiu, ela se desnuda ali nesse capítulo, e ela faz mostrar para a gente a questão do luto. Ela fala do tempo cronológico e do tempo da alma, do tempo do espírito. E ela diz que o tempo dos acontecimentos é cronológico, porém o tempo das nossas emoções não é cronológico. Uma coisa é você dizer assim para mim, Leila, já se passaram 30 dias, acorda. Eu sei que se passaram 30 dias. Eu sei contar ali na agenda. Mas e o meu sentimento? E os meus pensamentos? E as minhas lembranças?
e aquela energia, e aquela sensação gostosa que eu sinto quando eu lembro do prato predileto daquele meu ente, da roupa que ele mais gostava. Eu tenho como delimitar isso num tempo? Não tem como, gente. E é isso que ela vem falando para a gente ter paciência. E ela vem falando também que nós não respondemos ao tempo cronológico da mesma forma que sentimos. Daí, quando nós estivermos em família, é necessário que a gente também desconstrua essa questão cronológica. Ela fala disso também, mais adiante ela vem falar, ela faz um parâmetro, né? Ela fala dessa questão da cronologia do espírito, mas por que ela está falando isso? Por conta das nossas cobranças com relação aos nossos jovens e aos nossos familiares. Você não faz nada direito, eu quero dessa forma, eu já falei com você 10 vezes, fulaninho faz assim, comparando um irmão com o outro. E como é que a gente vai conseguir uma harmonia em família, comparando um filho com o outro? Se a gente quer uma família harmoniosa, a gente tem que entender cada filho como ele é. É um espírito que traz uma bagagem. E para a gente entender essa bagagem, para a gente entender isso, a gente precisa debruçar nesse assunto. Não dá para chegar a casa, né, tomar meu banho, fazer minha refeição, me distrair e dormir, e no outro dia, vida que segue, viver no automático. Eu tenho uma responsabilidade com a minha família, com a minha evolução. E a minha evolução não se dá sozinha, se dá com aquele núcleo ali. E eu peguei essa parte porque eu achei muito pertinente, porque normalmente a gente fala da responsabilidade de pais enquanto genitores, né? Mas daquela coisa linear, né? Como se fosse assim, eu vou falar, ele vai ouvir, vai entender e vai obedecer. Se ele não obedecer, ele é o filho rebelde. Se ele é um filho rebelde, ele fica à margem. Não existe a margem. O amor agrega. A gente precisa agregar. Tem dias que é difícil? É difícil. Respira, vai dar um passeio, faz terapia, vai conversar com a amiga, vai conversar com o familiar que você se afiniza muito. Depois que respirou, retorna para a luta. A gente não pode desistir da nossa família. E é mais ou menos isso que ela não colocou essas palavras, mas foi mais ou menos assim que eu entendi, quando ela falou da questão do amor e da questão da herança daquele espírito. Quando nós olharmos para o nosso ente que está no nosso lar, a gente tem que ver que ali existe um espírito que tem uma bagagem, uma necessidade. Lembrando lá, o início da questão 938, necessidade de amar e de ser amado. Por mais que a gente dê uma de orgulhoso, isso não é comigo, mas lá no fundo eu estou ressentida ou ressentido, porque eu queria mesmo era aceitação. O que eu queria mesmo era ser amado. Mas se a pessoa que está comigo não consegue nem me olhar no olho, como é que ela vai conseguir me amar? Ou então me ama à distância. Já perceberam quando tem um livro, não é espírita, esqueci o nome dela, Cláudia alguma coisa. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela cita vários exemplos, né, de pessoas em fase terminal. E muitas dessas pessoas têm um receio tão grande de dizer eu te amo. Todos sabem que aqueles entes se amam, sabem, é notório. Mas existe a dificuldade de demonstrar e falar desse amor. Só que aí, aquela vida vai se expirar, como a gente sabe, né? E quando chega no final da encarnação, aquelas almas ficam nervosas, agitadas, porque ela quer demonstrar para aquele ente dela, fala para ele que eu amo ele muito, fala que eu amo demais, fala que eu quero bem. Por que a gente não fez isso antes? Por que a gente é tão tímido, tão retraído para demonstrar o nosso amor? Aí depois a vida expira e a gente vai ter que falar através da mesa mediúnica. Utilizar um corpinho de algum médium para dizer, eu estou aqui, eu amo. Isso me remete a uma outra situação que eu vou falar no final, que é a imortalidade da alma. Seguindo um pouquinho, deixa eu ver se ainda tem tempo. Eu peguei um outro trecho do capítulo 16, vamos caminhando.
No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O Espírito Lacordaire vem falando lá no item 14 sobre o desprendimento dos bens terrenos. E eu peguei esse trecho porque essa autora, ela cita muito a questão do materialismo, né? Então, a gente está vendo alguns pais ausentes que, para compensar essa ausência física, recompensa os filhos com bens materiais. É aquele brinquedo que o filho quer muito, isso falando de criancinhas, né? É aquela boneca caríssima, que às vezes custa um salário mínimo. É aquele quarto luxuoso, olha o quarto que eu fiz para ele. E às vezes aquela criança, ela está sob os cuidados de outra pessoa, consegue criar vínculos com outra pessoa, mas não consegue criar com o pai e com a mãe, que estão ausentes. Ou porque não tem tempo, ou porque não consegue se afinizar com aquele espírito. Como a gente viu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá que Santo Agostinho fala conosco. Existem espíritos que não conseguem se afinizar mesmo. Tem bebês ainda de colo que repele a mãe, repele o pai. Às vezes se dá muito bem com o irmãozinho. Você pensa que o irmão é que é o genitor, né? Porque é um espírito tão grudado nos irmãos, mas não consegue se afinizar com os pais. São situações, não são todas que são assim. Então ele vem falando para a gente sobre essa questão do desprendimento, que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, ou seja, mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Se a gente quer um progresso espiritual, não vai ser ofertando aos nossos filhos bens materiais que a gente vai conseguir essa conquista do amor e do progresso. Por quê? Por que eu peguei esse trecho? A autora, ela cita que a gente vive extremos. Ou a gente, né, ou nós, como os pais que vivemos com muita escassez, alguns de vocês aqui, estou vendo pelos rostinhos, né, década de 60, década de 50, era uma época que não tinha essas facilidades que a gente tem agora. A gente tinha que andar muito para pegar uma condução. O alimento a gente não podia comprar com essa quantidade que a gente compra até para estocar, né? As roupas, a gente não comprava roupa com tanta facilidade, tirava de um e passava para o outro irmão, então havia, né, uma reciclagem. Então, e alguns passaram até fome, privação de alimento. Então o que você faz e fala? Você não vai passar pelo que eu passei. Aí faz o que com o filho? Dá todas as facilidades para esse filho. O filho não precisa lutar pelo que ele quer, porque quando ele piscar, já está lá para ele. Então esse filho, esse tutelado, ele cresce seguro, porque ele não sabe enfrentar desafios, porque ele sabe que alguém vai fazer isso por ele. Ou, a autora cita, aquele pai que passou por muita dificuldade e que ele conseguiu a duras penas sobreviver a tudo isso. Então ele fala, eu não vou te dar porque eu tive que lutar em saúde de você. E deixa o filho ali, perdido, lutando sozinho, sem amparo. Aí esse filho consegue amparo de um vizinho, consegue amparo de um tio. Aí quando ele cria aquele laço fraterno, né, quando vai fazer homenagem, quero fazer homenagem ao meu Dindo. Aí o pai fica como? Puxa, magoadão. Mas por quê? A recordação que ele tem é daquela mãe, daquele pai ríspido, que sofreu muito, então quer que o filho vença pela meritocracia, pelo mérito dele. Mas a gente esquece que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É o equilíbrio. Então você vai deixando o filho ir, você vê que ele está ali com dificuldade, vai lá e abraça, depois deixa ele ir. Então tem que encontrar esse meio termo. E a gente tem dificuldade nisso. Então por isso que eu achei interessante a gente falar aqui dos bens terrenos. E a gente vai ver mais adiante também nesse mesmo capítulo, o que o espírito leva daqui? Não vai levar nada de bens materiais. Só o que ele construiu, né, na mente, a sua herança moral, e o que ele conseguiu realizar como virtudes. De preferência que a gente não crie débitos, né? Mas são essas virtudes, esse aprimoramento moral que a gente vai levar. Que alegria seria para nós se a gente retornasse para o plano espiritual com essa conquista que eu lutei, né? Mas eu consegui vencer algumas dificuldades. A gente tem ciência, a gente sabe que a gente não vai conseguir vencer todas as batalhas, a gente não vai conseguir resolver todos os nossos problemas numa única existência, mas que a gente tente ao máximo
vencer essas dificuldades. E a família é o núcleo que vai nos auxiliar nesse sentido. Se a gente for abrir esse leque, né, se a gente for falar da família espiritual, estamos aqui, filhos de Deus, irmãos de Jesus, cristãos, tentando nos auxiliar uns aos outros. E mais adiante a gente pode falar também de autoestima, né? Porque aquele filho que recebe do pai um tratamento muito ríspido, esse filho ele tem uma dificuldade muito grande em ter uma autoestima elevada, ele está sempre inseguro, ele está sempre se achando incapaz. E mais adiante, pode acontecer de ser um espírito fragilizado a ponto de não conseguir sustentar o que ele planejou vencer nessa encarnação. E alguns até sucumbem, né? Ou porque, não só pelo suicídio, tá? Porque se coloca em situações de fragilidade e acaba vindo a perder a existência, ou eles mesmos dão cabo da sua existência porque não se acham dignos de viver, acham que estão decepcionando os pais, o pai merecia um filho mais promissor, um filho com sucesso, como se sucesso fosse ter carreira profissional, ter muito dinheiro, e a gente sabe que não é isso. O que seria do padeiro, né, se todos fossem professores, todos fossem médicos? Como é que a gente poderia fazer uma refeição se todos tivessem uma única profissão? Então, independente da profissão que esse jovem escolher, a gente precisa incutir nesse ser que nós precisamos ser pessoas de bem, pessoas com valores morais, de forma que a gente consiga resistir às tentações que tentam nos arrastar, do dinheiro fácil, da resposta tete a tete, que é aquela coisa na ponta da língua, sem refletir, né? Sem aquele carinho, sem aquela empatia, questões de fraudes, trapaças. Eu quero conseguir uma ascensão profissional, eu sei que tem uma pessoa que tem uma chance de ascender na minha frente, eu tento prejudicar aquela pessoa para que eu consiga. Então isso tudo pode ser trabalhado na criança, para que na fase adulta ela consiga buscar na sua memória esses valores. Então, de modo que tudo isso tem a ver com a família, tudo isso tem a ver com o amor. Aquele que é amado, ele vai tentar recordar os valores que a sua família incutiu, seja qual membro for da família. Todos nós aqui temos na nossa família alguém que a gente quer muito bem. Nem todos amam só o pai, nem todos amam só a mãe, nem todos amam só a avó, mas tem alguém que a gente tem como referência. E às vezes nem é da nossa família consanguínea, mas é da nossa família espiritual. E quando a gente lê algumas obras, de André Luiz principalmente, que é que eu leio mais, a gente vê que aquele que foi nosso familiar numa existência posterior, ele não está na nossa família consanguínea, mas ele está próximo. Então é alguém que Deus permitiu que estivesse conosco, caminhando juntos, mas que não necessariamente está na família consanguínea, mas está ali, pai, eu vou te dar apoio, eu vou te ajudar. Então, quando a gente tiver alguma dificuldade na nossa família, que não seja aquela família, vou repetir a frase, né, de comercial de margarina, vamos tentar ampliar o nosso olhar, embora nós saibamos que a nossa responsabilidade é com aquele núcleo consanguíneo, vamos ampliar o nosso horizonte para a nossa família universal. Vamos olhar para aquelas almas que Deus colocou na nossa convivência para nos auxiliar. Nem sempre é aquele que tem afinidade, mas é aquele que aponta as nossas dificuldades. E olhe para si, será que eu sou assim mesmo? Você está sempre pensando, querendo ter razão. Aí eu vou lá no espelho, será que eu estou sempre querendo ter razão? Será que eu estou sempre discutindo pelas mesmas coisas? Para a gente refletir, né? Seguindo aqui,
para a nossa conclusão, eu vou pedir a nossa companheira para preparar um vídeo de uma música. Eu vou ler aqui a letra da música. Essa música se chama Família Universal. Quem canta é Tim e Vanessa. Eu não sei se é a autoria do Tim, porque geralmente quem compõe é o Tim e a Vanessa empresta a voz a ele. Então essa dupla é muito boa. E o nome da música é Família Universal. E eles falam assim, ó. Em nome do Pai, aprenda a ser forte como o sol. Eles usam universal, não é universal só no sentido de ser vários. É universal no sentido astral também do universo, de toda essa herança que Deus nos deu. Em nome do Pai, aprenda a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprenda os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprenda as virtudes de um cristão. Jesus, és mãe, pai, filho, irmão celeste. O que está querendo dizer aqui? Ele não está querendo colocar Jesus no gênero feminino de mãe, depois dizer que ele é meu pai. Ele está querendo falar, vamos falar aqui na linguagem do jovem, Jesus é meu tudo. Então, se eu tenho uma mãe acolhedora, Jesus é esse acolhedor. Se eu tenho um pai acolhedor, Jesus está na figura desse pai acolhedor. Se eu tenho um filho que me agrega, que tem afinidade comigo, Jesus está nesse filho. Então, Jesus é meu tudo. Depois ele bota assim, ó mestre, sou o universo dentro do universo da família. Então, ele é o universo, ou seja, a gente está expansivo, mas está também inserido numa família, além de estarmos inseridos numa família universal. Sou o universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Se é o milênio do amor, então não é fácil aprender a amar. Quando a gente vê as orientações daqueles mentores espirituais de André Luiz, a gente percebe quanto de caminhada aqueles espíritos já percorreram para chegar naquela condição de espírito bondoso, de espírito superior. Então é uma caminhada longa, mas nem por ser longa a gente pode desistir. Então o nosso caminho é o amor. Vamos ouvir a música para a gente entender um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo apagar só uma lâmpada aqui, posso? De cá, né? Isso. Família, amigo.
Então, sou um universo dentro do universo da família a caminho do amor. Então, quanto de herança existe em um espírito? Então, daí a gente vê a dificuldade de nós convivermos. E, exaltando Jesus, ele veio a pedido de Deus para nos entregar, né? Nos ensinar o caminho do amor e nos deixou um consolador. E eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, de 2013. Olha como a doutrina espírita, ela remete a gente à atualidade. E ele estava falando de um outro contexto, ele não estava falando da família, ele estava falando do Consolador Prometido. E ele falou algumas frases que eu acho que cabe aqui para a gente. Eu separei antes de um livro, o livro é Família, Psicografia de Chico Xavier. E lá no capítulo 6, vem falando de relato de uma família, por diversos espíritos. E eu ia fechar com essa frase desse espírito, Silveira Carvalho. Ele diz assim: família, como estiver, erguida seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. Eu fecharia com essa frase. Mas depois que eu ouvi essa palestra do Haroldo, eu acho que a gente tem algo mais para dizer. Além de dizer que a família é uma bênção de trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas, olha o que a doutrina espírita nos proporciona. Botei entre aspas porque a frase não é minha e o mérito não é meu. Ele diz para a gente assim: o maior presente que Deus nos deu foi a imortalidade da alma. Então a gente vem com uma bagagem, a gente vem com o esquecimento do passado. Deus nos criou simples e ignorantes no sentido de a gente não ter complexidades ainda. A gente foi aos poucos, né, acertando e errando, e com o tempo a gente foi aglutinando, né, conseguindo desenvolver essa família universal. Então, não é só o esquecimento do passado, tem a imortalidade da alma. E ele diz assim: as pessoas que mais amam permanecem vivas. Os corações que se amam podem perder corpos físicos, mas nunca se afastam. O amor construído hoje é amor para a eternidade. E essa frase que eu quero deixar para nós, que estamos aqui, saudosos, sofridos, porque vamos dizer um até logo para uma companheira nossa, a nossa querida irmã Maria Auxiliadora, que nós vamos lembrar dela em cada banco desse, uma pessoa de uma estatura tão pequenininha, mas de uma grandiosidade de espírito, uma fala doce, que sempre encontrava ensejo de mandar uma mensagem para nós, de lembrar do nosso aniversário, de procurar saber como nós estávamos. Então, é isso que nos consola, saber que ela vive, saber que a morte não existe, e que essa pessoa grandiosa, pode ser até uma blasfêmia minha, assim, equiparar ela a Paulo, mas ela combateu com vontade, ela fez a parte dela. Então, que a gente tenha esse amor universal, que está falando de família, ela faz parte da nossa família, ela nos dedicou amor, e nós também continuaremos amando essa irmã. Então é essa frase que eu deixo: os corações que se amam podem perder corpos físicos, mas nunca se afastam. Então ela não se afastará de nós, e nós não nos afastaremos dela, porque Jesus será a nossa fonte. Muita paz, irmão. Nós só temos a agradecer a nossa irmã Leila pelo nosso estudo da noite. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti que nesse momento Tu possas, através do passe magnético, envolver a cada um dos nossos irmãos, levando até eles, segundo a necessidade individual deles, o amparo necessário para a sua caminhada.
que cada um receba, segundo a sua necessidade e merecimento, tudo aquilo que necessitam e vieram buscar. Que o teu amor, Mestre Jesus, penetre cada um desses corações e que eles retornem, levando consigo a paz de semente. Envolve, Mestre, a esses irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus envolva cada um de vocês no entorno aos seus lares. Sigam em paz.